Olá, meus queridos, meus amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma mensagem de reflexão. Você que não se cadastrou ainda no canal Adorando em Espírito, caso queira se cadastrar, pode se cadastrar, fique à vontade. Eu tinha algum tempo atrás um outro canal, onde eu gravava vídeos, né? E nesse daqui eu tenho gravado mais o áudio. E tudo isso é simplesmente para que as pessoas se atentem diretamente na palavra. E a mensagem de hoje eu queria falar sobre o que está escrito em Lucas 21, embora existam outras passagens que comentem sobre o mesmo fato, mas em Lucas 21 dá pra gente já ter o entendimento que o importante é destravar o nosso entendimento que por muitos e muitos anos ficou travado. Precisamos entender a lógica. Quando entendemos a lógica, fica fácil de nós tomarmos qualquer atitude. Vamos lá. Capítulo 21 de Lucas. E olhando ele, no caso aqui o Messias, ele viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que esta viúva lançou mais do que todos. E olha que é uma pobre viúva, porque todos aqueles que deram como oferta o que vos sobejava. Mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Talvez você está aí pensando: meu pai, será que agora este irmão vai tentar me convencer de que eu tenho que dar tudo o que eu tenho para Deus? Porque se a viúva que pouco tinha deu tudo, quanto mais eu. Será que é isso que esse irmão vai fazer? Olha, para sua alegria não é isso que eu vou fazer, ok? E por que eu digo para sua alegria? Porque quando nós entendemos a lógica de uma coisa, tudo se esclarece, tudo fica transparente. E é o que eu quero. Eu quero deixar esse texto transparente na sua mente para que você não se sinta mais culpado por não fazer isso, por não fazer aquilo, porque a coisa mais simples que tem, eu tenho até conversado com algumas pessoas sobre isso, a coisa mais fácil que você precisa fazer para manipular uma pessoa é você ensinar ela a se auto-enganar. Porque quando você ensina ela a se auto-enganar, você tem ela nas suas mãos, mesmo que você não precise ficar ali regando. Você já ensinou. É como, não sei se você sabe, como que você faz para adestrar um elefante. Quando é pequenininho, você amarra ele numa árvore e deixa ele lá. Ele vai tentar sair e não consegue, vai tentar sair e não consegue. Quando ele cresce, se você amarrar uma corda no pescoço dele e você amarrar num banquinho, pode ser pequenininho, que não tem efeito nenhum para um elefante pelo seu tamanho, o elefante vai ficar ali. Não sei se você já teve a oportunidade de ver isso no circo. Os palhaços faziam muito isso, amarravam o elefante num banquinho. As pessoas, até por não entender o porquê que o elefante ficava ali, né, até ficavam admiradas. Mas hoje, depois que vem vindo muitos conhecimentos, estão sendo expostos às maneiras que as pessoas utilizavam para adestrar animais, né? Todas essas coisas estão sendo expostas hoje. As pessoas estão expondo, até mágicas, né? Os mágicos estão aí na internet expondo como é que eles faziam as suas mágicas. Então essa questão do elefante ela é muito interessante, porque ensinaram o elefante a se auto-enganar. Quando ele cresce, ele acredita que ele está preso em uma árvore e não consegue sair dali. É a mesma coisa se você for adestrar, por exemplo, uma pulga. Estou indo agora de um extremo a outro. Se você quiser adestrar uma pulga, basta você colocar a pulga dentro de uma jarra, tampar, deixa um tempo. Quando você tirar a tampa, a pulga já não sai mais de lá de dentro. Por quê? Porque ela tentou tantas vezes pular, e nessas tentativas ela se machucou tanto, que ela agora já não tenta mais. Então você adestrou a pulga. Então eu dei 2 extremos para você entender como que é simples nós cauterizarmos a mente de uma pessoa, aprisionarmos ela. E o mais interessante é deixarmos ela se auto-aprisionar. Porque ao invés de ficarmos ali controlando e segurando, isso é necessário no começo. Aí utiliza-se versos isolados daqui, capítulos isolados dali, porque é muito interessante. Eu vejo muitas pessoas utilizando capítulos isolados, né? A pessoa pensa que porque leu um capítulo está certo, não precisa comparar com outros, porque tem muitas passagens que diz uma coisa e você, quando comparado aos outros capítulos, você vê que de fato aquilo não tem cabimento, não tem lógica. Como por exemplo a questão da morte do Messias, que eu já citei em algumas outras mensagens, se você quiser ouvir no meu canal. A morte do Messias. O sistema religioso, eles usam muito essa estratégia de que as pessoas são perdoadas pela morte do Messias, que ele, ao morrer, perdoou os nossos pecados. E você talvez esteja ouvindo falando: esse cara tá louco.
é uma blasfêmia, e não sei o que. É isso mesmo, é isso que o sistema quer que você pense, que é uma blasfêmia falar esse tipo de coisa. Coisa que na verdade blasfêmia é isso que eles ensinam. Muitos não param para pensar, não param para pensar, não param para comparar um texto com outro, não leem um capítulo todo, que é o princípio do erro. Já não lê o capítulo todo, pegar só um versículo e se basear. Eu fico pé da vida quando eu vejo esses sites, versículo do dia. Isso é um absurdo, porque você não pode pegar uma frase dentro de um contexto todo e usar ela como verdade. Então, no mínimo, tem que ler o contexto, mas além do contexto, você precisa ler também uns outros contextos, ter uma noção, para você não se tornar uma pessoa enganada. E até porque a maneira como foi escrita, ela traz o entendimento realmente do engano, né? Eu estava lendo hoje o livro de Romanos, e lá fala sobre a morte, fomos perdoados pela morte do Messias. Você lendo, você fala, nossa, realmente eu fui perdoado pela morte dele. E quando você começa a comparar o que o Messias falava, porque nós temos que entender o que ele falava, temos que ter na nossa mente as palavras do verbo da vida. Se você parar para analisar, em nenhum momento ele falava que morreria por ninguém. Muito pelo contrário. Ele sempre ensinava às pessoas a maneira correta de se buscar a Deus para ser perdoado. Tanto é que eu repito sempre, gosto de usar isso como exemplo, que Zaqueu foi perdoado antes de ele morrer, provando que não é o sacrifício, não é a morte dele que traz perdão para ninguém. É a obediência. É a obediência que nos leva ao Pai. Ele mesmo disse, o Pai, ele não quer sacrifícios, ele quer obediência. E aí as pessoas não entendem o que significa isso. Se o Pai não quer sacrifício, você acha que o Pai ia querer o sacrifício do próprio Filho? Aí você vem, não, irmão, mas lá em João 3 está escrito que Deus deu o seu Filho ao mundo. Ele deu mesmo. Ele deu o seu Filho ao mundo para ser morto na mão desses lavradores, porque esses lavradores são cruéis. E o Messias deixa claro, já falei isso em outras mensagens, Marcos 12. Vocês me matarão, ele disse para os lavradores. Vocês me matarão para viverem da minha herança. E o que nós temos aí hoje, não seriam esses lavradores vivendo da herança? Basta você olhar quantos templos, quanto dinheiro, quanta coisa é comprada com o suor das pessoas, como aconteceu aqui da viúva, que eu vou entrar no texto aqui e você vai entender. Estou fazendo uma volta para você compreender como que esse texto aqui é manipulado, como que ele é utilizado fora de contexto para tirar da mente das pessoas, que aqui o Messias está fazendo uma denúncia contra esses líderes. Ele está fazendo uma denúncia, mas utilizado ele do jeito que eu li aqui, a impressão que dá é que se nós não dermos tudo o que temos, não seremos aceitos pelo Pai, porque a viúva, a impressão que dá aqui é que ela foi aceita pelo Pai, pelo fato de dar tudo. Mas nesse texto, o Messias não está falando isso. Nesse texto, ele está denunciando os líderes. Ele está expondo como que eles são maldosos e conseguem ludibriar e enganar as pessoas. E é o que tem acontecido hoje, gente. Nada mudou, nada mudou. A diferença é que eles pegam a história e, de uma maneira muito inteligente, eles conseguem cauterizar a mente das pessoas de uma forma onde as pessoas, ao invés de fazerem o que o bom pastor ensinou, vai e se conserte. De repente você está sem emprego, está na rua, porque na última empresa que você trabalhou, você não deu o sangue que você tinha que dar. Você não cumpriu o que o Messias disse, faça o bem sem olhar a quem. Faça pelo seu patrão, mesmo ele não estando presente. Seja dedicado, dê ideias. Isso que o Messias sempre ensinou. Só que aí as pessoas são prejudicadas. E aí, ao invés de pararem para pensar aonde eu errei, lembra daquele texto, você tem que se levantar da onde você caiu? Que aí eu acho um absurdo os líderes usar essas passagens para querer dizer às pessoas que quando elas saem do templo e elas vão para outra igreja, aí eles falam que se elas não voltar lá na igreja que elas eram antes, elas nunca vão melhorar de vida, porque elas têm que se levantar onde elas caíram. E aí o povo fica preso a esses homens, e na verdade não. Se levantar aonde você caiu é lá na onde você prejudicou, é lá onde você roubou, é aquela pessoa que você fez um negócio com ela, foi espertalhão em cima dela e ela perdeu com você. E hoje a sua vida tá indo de mal a pior, porque lá atrás existe esse nó e você precisa voltar lá. Você precisa se confessar com essa pessoa, falar: aquele dia eu fiz aquele negócio com você, me desculpa, tá aqui a diferença que eu levei de você. E tantas outras coisas. Carros que são comprados com suor alheio, são empresas que são colocadas no pau e a empresa depois tem que explorar seus funcionários mais ainda, tem que aumentar o preço dos seus produtos mais ainda para poder indenizar você.
Coisa que você, quando entrou na empresa, sabia de tudo o que você tinha que fazer. Foi tudo combinado. Mas quando sai, vai lá e depois ainda põe a causa na igreja para ser orada, para ganhar a causa. Não está nem preocupado se outras pessoas terão que ser sugadas para você levar a melhor nessa. E ainda quando consegue dar o testemunho na igreja. O que é um absurdo, gente. O que é um absurdo. Então perceba que o engano é muito grande. O engano é muito grande. O que leva as pessoas a se salvarem de fato é praticar o que o verbo da vida ensinou. Vós já estáis limpos pela minha palavra, disse ele. A palavra do Pai, ela purifica o nosso entendimento e a gente fica uma pessoa centrada, sabendo o que está fazendo. Não é aquela pessoa aventureira, é aquela pessoa que age com calma, com prudência. Isso é respeitar o que o Pai ensinou. Isso é ser salvo pelo Pai. Então, o sangue do Messias, ele tem grande valor nesse sentido, porque foi um sangue de um herói. Ele morreu por falar a verdade. Calaram a boca dele e até hoje usam a expressão pregar a palavra. E é o que o sistema faz até hoje. Pregam a palavra na cruz para que as pessoas não tenham acesso, e esses homens falam da boca para fora aquilo que eles querem. Falam com a boca, mas o coração está longe do Pai, como disse o Messias. Vocês me honram de lábios, mas o coração está longe de mim. E isso ele disse para os líderes religiosos, porque era só de palavra que eles falavam. E nada mudou, nada mudou. Porque até hoje eles têm vendido o cordeiro para as pessoas, dizendo: vem, aceite Jesus, e seus pecados estarão perdoados. E muitos têm seguido a esses iníquos, a esses falsos cristos, que têm ensinado mentiras e heresias o tempo todo, e depois, quando se levanta alguém falando a verdade, eles dizem que é herege. E o povo, como estão contaminados, estão sendo ensinados que no final dos tempos viriam os falsos profetas, caem, acreditam e perdem a oportunidade de sair dessa Babilônia, desse engano, porque nunca pararam para pensar que desde a época de Paulo já havia os falsos profetas. No final dos tempos viria os verdadeiros homens do Pai para tirar o povo da Babilônia. Não é os falsos profetas, não. Falsos profetas estão aí já, contaminando, sugando as pessoas, tirando o restinho que elas ganham, ensinando mentiras. Vamos lá, gente, eu não vou me estender nessa mensagem. No capítulo 21, então, ele diz, eu vou repetir o capítulo: e olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro, e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. Bem, como fala assim, bem romântico, né, essa palavra. Isso aqui é um prato cheio para as pessoas ludibriarem outras. Mas aí no verso 3 ele disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles que deram o que sobrava, mas esta, de sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Agora, eu te convido a ler o verso 45 do capítulo 21. Por quê? Esta é mais uma das artimanhas que nós encontramos neste livro Bíblia, que são os semicapítulos, né, que eles colocam, que são alguns títulos para tirar o entendimento das pessoas que o assunto é o mesmo. Porque de repente você vem aqui antes do verso 21 e está escrito a oferta da viúva pobre. Você começa achando que é aqui que começa a história, e não, a história ela vem muito antes. Isto é mais uma maneira de o povo ser enganado. Eles não se atentam no contexto todo, eles leem, tem o capítulo, aí tem esse semitítulo, e isso vai ludibriando a mente das pessoas. E tudo isso foi feito, como eu disse no começo, para ensinar as pessoas a se auto-enganarem. É como a história do elefante, é como a história da pulga. Ensina uma vez, acabou, depois as pessoas seguem se enganando a si mesmas. Então vamos lá, vamos esquecer esse semitítulo que existe aqui e vamos ler um pouquinho antes. Não estou dizendo nem ler um capítulo 2, 3 antes, não, e nem começar muito lá antes, não. Vamos ler alguns versículos antes, só para você ver o tamanho do engano. Que às vezes a verdade, é como eu disse, o caminho é muito estreito. A pessoa que quer andar na verdade é como um malabarista, que ele tá naquela corda bamba, e a corda é muito fininha, e ele tem que andar nessa corda. Se ele pender para um lado, ele cai. Se ele pender para o outro, ele cai também. E ele tem que permanecer naquela linha para poder chegar no seu objetivo final. E esse é o caminho estreito. Por quê? Nós lemos o capítulo 21 e versículos antes já diz o que de fato quer dizer esse capítulo 21, mas muitas pessoas, tá do lado a verdade, mas ela é como na verdade o povo da terra prometida. Ficaram num caminho que seria aí de no máximo 4 anos para chegar até a terra prometida, levaram 40 anos. Por quê?
Porque as pessoas não paravam para pensar. Estava do lado a verdade, mas eles andavam na mentira, andavam em círculos e não conseguiam enxergar a verdade que estava tão próxima deles. Tudo isso é o que está acontecendo hoje, uma sombra linda. Se as pessoas entendessem que o caminho que nos leva ao Pai é o amor, estaremos hoje vivendo num mundo muito melhor, não teria fome, não teria nada do que está acontecendo, não teria miséria, todos teríamos amor, paz, domínio próprio, longanimidade, os frutos do Espírito estariam em alta e não os frutos da carne, como vemos, e estaria todo mundo feliz. Mas por não querer ouvir a palavra do Pai, por não querer seguir esse caminho estreito, as pessoas preferem seguir as suas próprias ambições. Elas andam e não chegam em lugar nenhum, porque preferem buscar a mentira ao invés da verdade. Porque a mentira que está sendo dita por aí, ela é muito bem feita, ela é uma réplica muito bem feita da verdade. Ela é muito bem feita. Então, para entender onde está a mentira e onde está a verdade, a pessoa tem que ser bem calculista. Vamos lá, verso 45 de Lucas 20. E ouvindo-o todo o povo, disse-lhes Jesus: guardai-vos dos escribas, que querem andar com versos compridos e amam as saudações nas praças. E eles também adoram as principais cadeiras nas sinagogas e também os primeiros lugares nos banquetes. Cuidado com esse tipo de gente. Homens que hoje estão na política, começaram num sistema religioso, foram crescendo, as saudações aumentando, as vestes compridas, cada vez mais compridas, né? Ou seja, cada vez mais chamando a atenção, uns até com os ternos de marca para chamar a atenção do povo, criando ambição nas pessoas e tudo mais. São grandes pregadores da palavra, que hoje estão no Congresso Nacional ganhando muito dinheiro nas custas do povo. O povo trabalha igual um condenado para pagar eles. Mas as pessoas não param para pensar nisso, acham que foi Deus que colocou lá. Muito pelo contrário, o Messias denuncia também esse tipo de povo nesse texto. Guardai-vos dessas pessoas. E depois ele fala aqui, no verso 47, olha que incrível. Um verso antes de entrar na história da viúva. Um verso. Eu disse quantos versos? Um verso. Tá igual o povo da Terra Prometida. Tava um passo de entrar na terra, mas ficavam dando voltas e não conseguiam enxergar. E aqui um verso antes ele diz: esses homens, esses escribas, que é um tipo de pessoa, né? Aqui existe o título escriba, que dá uma impressão de povo de Israel, essas coisas todas. Não. Esqueça isso. Essas pessoas que gostam de ser saudadas, de sentar nos primeiros lugares, nas principais cadeiras nas sinagogas, ou seja, nos templos, são as mesmas. São as mesmas pessoas, porque o que vale é a intenção é a mesma. Então não mudou esse tipo de pessoa, essa classe de pessoas. E aí no verso 47 ele fala: essas pessoas, eles adoram devorar as casas das viúvas, fazendo por pretextos de longas orações. Mas esses, eles receberão maior condenação. E aí ele entra no capítulo 21. E aqui ele está expondo que aquela viúva foi mais uma das enganadas por esses homens, que com certeza já havia ido na casa dela, já havia feito longas orações, ou seja, passado aquele ar de santidade. Ela já havia caído na sua ladainha. Eles já tinham ensinado elas a como se auto-enganar. E automaticamente ela ali dando a oferta, com certeza acreditando que fazendo aquilo estava agradando ao Pai, quando na verdade o profeta Isaías e muitos outros disseram que a lei era ajudar as viúvas. O próprio dízimo foi criado para ajudar os pobres, os órfãos e também as viúvas. E lá na frente ela estava dando a oferta, indo contra a lei, acreditando que estava certa. Por quê? Porque homens maus se apoderaram, abocanharam o rebanho. Sempre existiu essas pessoas. E para sustentar as suas roupas longas, para sustentar os primeiros lugares nas sinagogas, para pagar até o aluguel desses templos e comprarem outros templos, eles precisam do quê? Da oferta e do dízimo dessas pessoas que são enganadas, porque é dito a elas que se fizerem isso estarão de bem com Deus, estarão sendo aceitas por Deus, e Deus abrirá as janelas do céu, derramará bênçãos. E aí as pessoas não param para pensar a época, contexto, quando foi que aconteceu, foi na época da graça, foi na época da lei, onde as coisas espirituais eram físicas. Hoje, na época do Espírito, continuam físicas essas coisas, templo. Se o templo continua até hoje, então, de verdade, o Messias veio falar a verdade para quem? A quem ele libertou?
Qual mente está descontaminada se até hoje vemos as pessoas buscando a Deus dentro do templo, sendo que o próprio Messias, ele veio acabar com o templo físico para levantar para o Pai o verdadeiro templo, o templo espiritual que somos nós, casa do Altíssimo. Vemos as pessoas matando, roubando, adulterando, porque foi tirado isso da consciência delas. E quando fazem errado, ao invés de se levantar onde caíram, elas vão para os templos, dão ofertas, dízimos, fazem consagrações, correntes, orações, vigílias, achando que isso compra Deus. Mas para Deus são obras mortas. E como disse o apóstolo Paulo, obras que não salvam ninguém. Porque a obra que salva só tem uma. E é o único caminho que nos leva ao Pai. O amor. Aquele que é capaz de falar a verdade, mesmo que morra pela verdade. Mas é capaz de falar. E aqueles que o ouvirem, aqueles que o seguirem, terão passos verdejantes, terão vida tranquila. Ele será o pastor dela, é como diz nos Salmos, né? O Senhor é meu pastor e nada me falta, porque nada falta para aqueles que agem com prudência, que agem com bondade, que reconhecem os seus erros e são capazes de voltar e se consertar. Não deixar um abismo chamar outro abismo. Quando surgir um abismo, já conserta. Não deixa a coisa se prolongar, não. Fazendo assim, nunca terá ninguém batendo na sua casa porque você comprou e não pagou. A sua ambição, ela estará controlada. Porque uma das coisas que o Messias sempre ensinou as pessoas é não serem ambiciosas. É não querer guardar coisas para amanhã. É aquela pessoa que pensa no dia de hoje, basta cada dia o seu mal. O Messias sempre ensinou isso. Mas as pessoas não querem isso. Elas querem mais, mais e mais. E para isso passam por cima de muitas pessoas, fazendo o templo do Pai quebrar, chorar, sofrer, porque o templo do Pai tem vida, o templo do Pai somos nós. Que você possa entender essa mensagem e que hoje possa haver salvação na sua casa, porque quando você começar a obedecer a palavra do Pai, haverá salvação na tua casa. Abandone os sacrifícios, abandone as obras mortas, venha praticar obras vivas, venha ser um tijolinho no templo do Pai. E eu tenho certeza que tudo mudará. Poderás não ter um carro zero na garagem, poderás não morar em mansão, mas haverá felicidade na tua casinha, mesmo que seja alugada, mas haverá felicidade no teu fusquinha. Nem ligará se as pessoas rirem quando você passar, porque dentro de você haverá a paz prometida pelo Messias, a paz que não é a que o mundo dá. Ela não é feita de carro novo, de casa nova, ela é feita de união, comunhão com as pessoas, amizades fraternas. E tudo isso só tem quem ouve a voz do único e bom pastor, o grande verbo da vida. Que o Pai abençoe a sua vida e fiquem todos com o eterno Criador. Até a próxima, meus amados, até a próxima.